Bem-vindos, meus alunos, a mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje é a nossa aula 12. Nós vamos tratar de trabalho intermitente. Meu nome é Cíntia Figueiredo Mendonça, sou especialista em Direito do Trabalho Previdenciário pela PUC Minas. Eu dei uma sumidinha nesse último mês, mas foi devido a final de semestre, a fim de ano, tirei uns dias para descansar e agora voltei com tudo para nós finalizarmos o assunto contrato de trabalho. Hoje nós vamos introduzir o tema trabalho intermitente, depois vou gravar uma aula de teletrabalho, depois eu pretendo gravar também uma aula sobre alterações do contrato de trabalho, interrupção e suspensão do contrato de trabalho e, para finalizar o tema, rescisões, as hipóteses de término do contrato de trabalho. Posteriormente, nós vamos já introduzir o tema remuneração e salário, depois jornada de trabalho e depois temas mais específicos, como eu tinha prometido antes. Falar um pouco sobre estágio, trabalho rural, falar também a questão dos direitos da mulher e também o direito coletivo do trabalho. Então vamos seguir, como de praxe. Inscreva-se no meu canal, agradeço a todos que já estão inscritos e que me seguem aqui, sempre assistem meus vídeos, comentam, tiram dúvidas. Eu gosto muito quando aparece algum comentário, algum feedback de vocês. Também quando vocês perguntam algo, porque dessa maneira eu vejo que tem pessoas interagindo comigo e isso me faz gravar mais aulas, porque eu vejo que tem pessoas esperando e gostando. Curtam também o meu vídeo, compartilhe com amigos, isso tudo é para me ajudar a manter esse projeto sempre em atividade, né? Sempre funcionando. Então vamos relembrar, já que faz algum tempinho que eu postei a última aula, vamos relembrar antes de entrar em trabalho intermitente o que é um contrato de trabalho, porque o trabalho intermitente é uma modalidade do contrato de trabalho. Nós sabemos que o contrato de trabalho, em regra, ele é por prazo indeterminado. Porém, ele, em situações específicas, que nós já vimos na última aula, na aula 11, ele pode ser por prazo determinado. E ele também, agora com a reforma trabalhista, ele pode ser um contrato de trabalho intermitente. E como que se firma um contrato de trabalho? Ele pode ser firmado de modo tácito ou expresso. Então, o artigo 442 da CLT diz que contrato individual do trabalho é o acordo tácito ou expresso. O que é um acordo tácito? O acordo tácito é aquele que se presume, é aquele que as atitudes são permissivas. Uma pessoa deixa a outra prestar serviços para ela e está se presumindo ali que há uma relação de emprego por causa dos elementos fáticos jurídicos, que é a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e ser uma pessoa física prestando serviço. E de modo expresso é quando ele é verbal, quando há uma combinação falada ou escrita, correspondente à relação de emprego, que nós já vimos quais são os elementos fáticos jurídicos. Isso é a definição que a CLT deu para contrato individual de trabalho. E aí, nós vimos também quais são as características desse contrato de trabalho. Na última aula, nós conhecemos de um em um e comentamos que ele é um contrato de direito privado, né? Ou seja, tem ali a autonomia das partes, só que essa autonomia é limitada por causa dos direitos trabalhistas serem indisponíveis. Ele é sinalagmático, né? Bilateral, ou seja, há direitos e obrigações de ambas as partes. Ele geralmente, em regra, ele é consensual e informal, mas há as hipóteses, como a de hoje, que nós vamos conhecer, que ele é formal, ou seja, exige que seja um contrato de trabalho escrito quando ele é para trabalho intermitente. Mas, em regra, ele é informal, não necessita ser escrito. Pode ser verbal ou até mesmo tácito. Ele é intuito persone, ou seja, tem que ter a pessoalidade do empregado. Ali naquele contrato de trabalho está escrito que o empregado vai ser o X, então tem que o X prestar serviço, não pode o Y, eu quero o serviço do X. O contrato de trabalho ele é intuito persone,
Diferente da terceirização, que você contrata uma empresa para prestar serviço e essa empresa manda empregados dela e não há pessoalidade ali. Ela pode mandar qualquer empregado dela para prestar serviço para minha empresa. Eu não posso exigir que seja aquele empregado da empresa de terceirização, porque aí eu estou já mascarando, eu já estou desconfigurando a terceirização. Se eu quiser aquele determinado empregado, eu que então contrate aquele empregado para mim com um contrato individual de trabalho. Mas como eu terceirizei, eu estou contratando a empresa. Então a empresa tem os empregados dela, que tem a relação de emprego com ela, e ela manda quem ela quiser, sem pessoalidade nenhuma comigo. Mas com aquela empresa, aqueles empregados têm a pessoalidade. Então, no contrato individual de trabalho, existe a pessoalidade do empregado. Tem que ser aquele empregado que eu estou firmando o contrato individual de trabalho. Ele é de trato sucessivo, ou seja, se renova mensalmente. Todos os meses eu presto trabalho, eu como empregada, eu ofereço os meus serviços em contraprestação devido a sinalagma, o sinalagma que é do contrato de trabalho, ser sinalagmático, eu tenho o meu salário. E aí chega no dia 1º de fevereiro, eu trabalhei o mês de janeiro inteiro e em troca eu recebo o meu salário. Vai chegar no dia 1º de fevereiro, vai renovar novamente, é de trato sucessivo. De atividade, eu me comprometo a prestar serviços e não a dar algum resultado. E oneroso, porque se não for oneroso, não vai ser uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho e trabalho voluntário. Então, essas são as características, falando de um modo bem resumido e rápido. E aí, vamos ver, então, a diferença que existem. Nós vimos os elementos essenciais de validade do contrato de trabalho e nós já sabemos também que existem os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Os elementos de validade do contrato de trabalho são aqueles que nós vimos na última aula, que é o agente ser capaz, o objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma ser prescrita ou não defesa em lei. E isso daí, o que significa? É que, em regra, tanto o empregado quanto o empregador tem que ser capaz, ou seja, acima de 18 anos, ou pelo menos o empregado, o empregado pode ter 16 anos, naquela forma que não pode ser trabalho insalubre, perigoso, e pode o menor de 16 também ser empregado, mas também é uma coisa bem especial e tem até também que ser um contrato de trabalho escrito, que é o menor aprendiz. Mas, em regra, o agente, tanto empregado quanto empregador, deve ser capaz, ou seja, maior de 18 anos, absolutamente capaz. Nós sabemos que há exceções, mas em regra é isso. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, ou seja, eu não posso fazer um trabalho ilícito, que tem um tipo penal, ou seja, vender drogas, eu não posso fazer isso, senão é um contrato nulo, eu não vou ter direito a nada. E aí nós vimos a diferença entre trabalho ilícito e trabalho proibido. O trabalho ilícito é um tipo penal, é um crime e não tem direito nenhum, o contrato é nulo. Já o trabalho proibido é aquele trabalho que não está sendo prestado da devida forma. E aí ele é nulo, mas ex nunc para frente, enquanto o trabalho ilícito é nulo ex nunc para trás, como se nunca tivesse existido aquele contrato de trabalho. O trabalho proibido, tudo que eu trabalhei de modo proibido eu vou receber, só que eu não posso mais trabalhar, então fica nulo dali para frente. E ele é, por exemplo, um menor de 18 anos, uma pessoa de 16 anos fazendo um trabalho noturno. Ele pode trabalhar? Pode, mas não noturno, é uma coisa proibida, mas não é um crime. Então, eu recebo por aquele trabalho, que eu prestei à noite, tenho 16 anos, mas eu não posso mais trabalhar à noite, mas aquilo que eu trabalhei eu recebo. Contrário de se eu vender drogas, aí eu não tenho direito a nada, porque é ilícito. E forma prescrita ou não defesa em lei, nós vimos que não o contrato de trabalho não é solene, exceto o aprendiz, o intermitente. Então, a forma como se firma um contrato de trabalho deve ser aquela que a lei prevê ou que pelo menos a lei não proíbe. Isso que está falando ali.
E quais são os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego? Aí é aquilo que a gente já está cansado de saber, que é ser uma pessoa física, ter pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, que é sinônimo de habitualidade. Então, isso nós já vimos até hoje. Vamos então introduzir o que é um contrato de trabalho intermitente. A reforma trabalhista introduziu essa modalidade de trabalho, de contrato de trabalho, com a lei, né? A lei da reforma é a lei 13.467 de 2017, né? A gente fala lei 13467 de 2017, que trouxe essa modalidade de trabalho intermitente que até então não existia aqui no Brasil. Depois da lei da reforma trabalhista, a lei 13467 de 2017, veio a MP 808, mas essa MP não foi convertida em lei e ela caiu. Mas essa MP, ela tinha trazido alguns detalhes do trabalho intermitente que a lei da reforma não tinha trazido, né? A MP trouxe o que a lei da reforma não tinha estabelecido, ela meio que regulamentou o trabalho intermitente. Como essa MP não foi convertida em lei, veio depois a portaria 349, né, 349 de 2018 do Ministério do Trabalho. E ele regulamentou como deve ser o trabalho intermitente, tirou as dúvidas, né, trouxe detalhes que estavam obscuros com a lei da reforma. E aí nós vamos conhecer também essa portaria e vamos saber todos os detalhes do trabalho intermitente. Mas lembrando que ainda é uma coisa nova e que ainda vai ter várias decisões de juízes do trabalho, que aí abre precedentes. Ou seja, ainda tem coisas, por ser uma coisa nova, uma modalidade nova, que ainda vai ser decidida, que ainda está obscura, mesmo com essa portaria, e que na prática e também na vivência jurídica isso vai sendo esclarecido e definido. E o que é o contrato de trabalho intermitente? É um contrato que tem subordinação, tanto é que é uma relação de emprego, o trabalho intermitente a pessoa é empregada, mas é uma relação de emprego na qual aquela habitualidade ela não existe. Por quê? Porque a prestação de serviços não é contínua. Ou seja, a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Determinados, e o trabalho intermitente, o contrato de trabalho intermitente, ele é determinado em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Ou seja, independentemente do tipo de atividade, se é do ramo de restaurantes, de comércio, de indústria, independentemente do ramo do empregado ou do empregador, pode-se firmar um contrato de trabalho intermitente. E o contrato de trabalho intermitente há aquela subordinação, mas a prestação de serviços não é contínua. Porque enquanto eu fui convocado e estou trabalhando, eu vou receber. Acabou o meu período na qual eu fui convocado, eu fico em casa esperando uma nova convocação e nesse período eu não recebo nada. Diferente do trabalho normal por prazo indeterminado, por exemplo, que eu, enquanto estou em casa, eu estou recebendo e eu fico trabalhando, né? Eu vou para a empresa, mesmo sem demanda, eu estou ali de prontidão, esperando chegar algo para eu fazer. No trabalho intermitente, é como se a alteridade, que é o risco do negócio, fosse um pouco transferido para o empregado. Porque o empregador só convoca o empregado na alta da demanda. Na baixa, ele não precisa ter compromisso com aquele empregado. Então, é isso. Mas continua sendo uma relação de emprego, ainda que essa continuidade também tenha sido mitigada. Né? Continuidade e, melhor dizendo, a habitualidade. Então, o empregador pactua com o empregado uma remuneração, mas, todavia, ela será devida apenas na situação em que o empregado for convocado para trabalhar. Essa remuneração pode ser, nós vamos ver com a portaria 349 de 2018, essa remuneração pode ser determinada em dia ou em horas. Igual a gente está vendo em dias, meses, horas, mas geralmente ou em dia de trabalho ou em horas.
Então, vamos supor que o meu dia é R$100. Só vou ganhar R$100 no dia que eu for trabalhar. Na situação que eu for convocada. Se eu não for convocada, eu não vou ganhar esse valor. Eu vou ficar sem salário, mas eu tenho um contrato de trabalho intermitente ali, firmado, que quando eu for convocada, eu vou receber. Senão, eu não recebo. Geralmente, são pessoas que têm mais de um emprego que firmam um contrato desse tipo. E ele não é aplicável ao aeronauta, ou seja, aqueles comissários de bordo, ao piloto, ao copiloto do avião. Eles têm uma legislação específica. E vamos conhecer, então, o artigo da CLT que fala do contrato de trabalho intermitente. O artigo 443 fala o seguinte: nós já conhecemos esse artigo, mas agora o principal da leitura dele é esse finalzinho. E o parágrafo 3º do 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, como nós já sabemos, e esse tácita é aquele que se presume e o expressamente pode ser verbalmente ou por escrito. E esse contrato pode ser por prazo determinado ou indeterminado. A regra é que seja indeterminado, mas há hipóteses específicas que pode ser por prazo determinado ou para a prestação de trabalho intermitente. E o que é o intermitente? Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, igual nós já vimos ali atrás na explicação, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. Ora, eu estou inativo, sem receber e sem ser convocado. Quando eu fui convocado, eu vou estar trabalhando e recebendo. Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, para qualquer ramo de trabalho, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Então, idêntico como nós explicamos no último slide, e o artigo que trata disso da CLT é o 443, caput parágrafo 3º. Então, os requisitos para o contrato de trabalho intermitente, segundo a CLT, é que o contrato seja escrito, tem que ser escrito, se não for escrito, não vai ser um contrato de trabalho intermitente, e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho. E vai vir a portaria 349 de 2018 do Ministério do Trabalho, ainda vai falar que tem que ter o valor da hora de trabalho ou do dia de trabalho. Então, a CLT fala que tem que conter isso. O contrato ser escrito e o valor da hora de trabalho. Olha, o artigo 452 da CLT confirma esses requisitos, esses dois requisitos que nós acabamos de ver. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo. Então não pode ser um valor hora abaixo do valor hora do salário mínimo e nem pode ser inferior àquele valor hora dos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Então, por exemplo, se o valor hora do salário mínimo, de quem recebe salário mínimo, é de R$5, por exemplo, por hora, não sei quanto não fiz as contas, mas, por exemplo, se for de R$5, então o valor hora de um trabalhador intermitente não pode ser abaixo de R$5. E se o valor hora dos empregados daquele estabelecimento que tem contrato intermitente ou não, contrato por prazo indeterminado, e que exerça a mesma função, se for um valor hora de R$15, por exemplo, não pode o trabalhador intermitente ter um valor hora abaixo daquele R$15, se exercer a mesma função daqueles empregados que estão naquele estabelecimento, seja como intermitente ou não. Então, a CLT no 452A fala que o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter o valor hora de trabalho. E esse valor hora não pode ser abaixo do valor hora do salário mínimo ou do valor hora dos demais empregados que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Se o contrato intermitente for celebrado de modo verbal ou tácito, ou seja, não for celebrado de modo escrito, que é o que exige o 452A, ele não irá se amoldar às regras do 452A,
não se admitindo alternância de períodos de inatividade. Ou seja, não vai ser contrato de trabalho intermitente e aquele período que ele está inativo ele vai estar recebendo normalmente, porque tem que ser escrito. É inadmissível um contrato de trabalho intermitente verbal ou tácito. Desconfigura totalmente e não vai ser considerado intermitente, sim, outro tipo de contrato, mas não intermitente. Pessoal, vamos dar uma pausa. Eu vou gravar o próximo bloco falando dos elementos obrigatórios do contrato de trabalho intermitente, segundo a portaria 349 de 2018 do Ministério do Trabalho, e também os elementos facultativos, mas em outro bloco para não ficar tão extenso e nem tão cansativo. Até agora nós relembramos o que é contrato de trabalho, nós relembramos os elementos essenciais do contrato de trabalho, as características, introduzimos o conceito de contrato de trabalho intermitente e vimos o que a CLT define como elemento obrigatório para um contrato de trabalho intermitente, que é ele ser escrito e conter o valor hora daquele trabalho. Agora, no próximo bloco, nós vamos ver os elementos obrigatórios do contrato de trabalho intermitente segundo a portaria e outros artigos mais e parágrafos contidos na CLT sobre essa modalidade de trabalho. Não saiam daí, voltem, que vai ter muita coisa boa ainda vindo pela frente. Tchau, tchau, obrigada!